Meus prezados e queridos irmãos da TV Caminho Livre, graça e paz do Senhor Jesus. E se eu perguntasse, qual é a igreja que se identifica como cristã que mais fala sobre lei em toda a terra? Qual é? Qual é a igreja que se identifica como igreja cristã que mais fala de lei? Eu responderia, sem titubear, rapidinho, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sem titubear. E aí eu perguntaria respeitosamente para os meus irmãos adventistas do sétimo dia. Segundo a Bíblia, nós podemos identificar a lei de Moisés como sendo a lei de Cristo? Outra pergunta: haveria diferença entre a lei de Moisés e a lei de Cristo? Alguém do meio, do seio adventista, poderia dizer o seguinte: essa pergunta sua não tem sentido porque a Bíblia fala apenas de uma lei. Por isso, essa pergunta sua não tem sentido. A Bíblia só fala de uma lei, de um código legal. Bom, será que é assim mesmo? Será que quando a Bíblia fala de lei, ela se refere apenas a um código legal? Há dois textos na Bíblia para os quais nós precisamos prestar atenção se quisermos discutir esse assunto levantado por mim com o mínimo de veracidade, com o mínimo de fundamentação bíblica, lógico. O primeiro deles está aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 9, do 19 ao 22. Paulo diz acerca de si mesmo: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. O que ele quer dizer com isso aqui? Que do ponto de vista cultural, comportamental, ele, no meio dos judeus, ele se comportava como um deles, prestando atenção e imitando os seus hábitos comportamentais, já que ele veio de lá do judaísmo. E ele conhecia os hábitos, esses mesmos hábitos dos judeus muito bem, melhor até do que muitos próprios judeus. Então, no seio dos judeus, ele se comportava como judeus, com que propósito? A fim de ganhá-los para o evangelho. Aí ele vai mais longe e diz: para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Esta afirmação aqui é intrigante, no mínimo intrigante, porque quem são esses que vivem, segundo Paulo aqui, olha, para os que vivem sob o regime da lei, os próprios judeus. Mas agora ele está fazendo uma referência a uma classe especial de judeus, que eram quem? Escribas, fariseus, saduceus, os sacerdotes, os levitas. Então ele está se dirigindo, fazendo uma referência especificamente a esses que observavam uma lei de Moisés, né? Que tinham uma lei de Moisés como o grande alvo, o grande propósito de suas vidas. A lei era o objetivo. Eles viviam para a lei. Então ele está falando do seu povo também. Eles viviam para a lei. Então, quando Paulo estava no seio, no meio dos judeus, ele não só se comportava como um deles, bem como, em relação à lei, ele procurava estar sob o regime da lei, sob a autoridade da lei, sob a tutela da lei.
obedecendo os ditames da lei. É isso que ele quer dizer. É isso que ele quer dizer. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Vocês estão vendo? Se alguém analisa de fora essas afirmações de Paulo acerca de si mesmo, vou dizer, mas esse Paulo era hipócrita, né? Ou no mínimo dizer assim, né? Ele era um camaleão que se adaptava conforme a situação. Gente, o camaleão procura se esconder, né? Ele se camufla porque ele quer se esconder. Paulo não, ele quer ganhar. O propósito dele é ganhar o maior número possível dos seus compatriotas, quando ele estava no meio deles. Ele não queria colocar nenhum obstáculo entre seus compatriotas e a mensagem do Evangelho fundamentada em Cristo, que era aquilo que Paulo pregava, que é aquilo que Paulo passou a pregar depois que se converteu a caminho de Damasco. Então, ele não era um camaleão, ele não era uma hipócrita, ele era uma pessoa guiada pelo Espírito. E se ele se comportava desse modo como ele está dizendo que se comportava, é porque o Espírito o iluminou, o condicionou a agir e se comportar dessa forma. Aí ele continua, olha, ele continua. Verso 21. Aos sem lei, quem são esses aqui? Aos sem lei, os gentios. Os gentios não possuíam a lei. Que lei é essa? Lei de Moisés. Os gentios não possuíam essa lei, somente os judeus possuíam a lei de Moisés. Mas ele diz, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus. Opa, então vem cá. Quando ele estava no seio dos gentios, no meio dos gentios, que não tem a lei de Moisés, ele procurava se comportar como se também não tivesse lei. Mas ele diz, olha, não estando sem lei para com Deus. Quer dizer que lei é essa na qual ele estava diante de Deus? Que lei é essa na qual ele estava? Aí ele diz, olha, mas debaixo da lei de Cristo. Olha só que interessante isso. Para ganhar os que vivem fora do regime da lei de Moisés. Ele agora estava sob a autoridade, sob a tutela, sob a chancela, sob o regime da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei de Moisés. Assim como ele também quis ganhar aqueles que estavam sob o regime da lei de Moisés. Mas ele mesmo afirma, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Então, Paulo faz uma distinção. Meus irmãos adventistas, Paulo faz aqui, nesse texto, nesse trecho que nós lemos, nessa perícope, falando aqui agora para aqueles catedráticos, né? Paulo faz uma distinção entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. Para Paulo, havia sim uma diferença substancial entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. Olha, ele não faz essa distinção em Romanos capítulo 8. Vamos ler Romanos capítulo 8. Não é essa mesma, ele não faz essa mesma distinção lá? Abram comigo aí, Romanos capítulo 8. Versos 1, 2 e 3. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, quer dizer que há uma lei em Cristo Jesus. Há uma lei, digamos, pulsando, há uma lei vibrando, há uma lei viva em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo Jesus. Há uma lei na própria pessoa de Cristo Jesus. Ela é inerente à própria pessoa de Cristo Jesus. Né? Em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Olha,
Quer dizer que há uma lei em Cristo Jesus que te livrou da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte é esta a qual ele se refere? Então ele está fazendo uma distinção entre uma lei que ele chama de o Espírito da vida, que está em Cristo Jesus, essa lei, que nos livra da lei do pecado e da morte. Que lei do pecado e da morte é essa a qual ele se refere? Aí vamos recorrer a Paulo, para que Paulo responda a Paulo. Aí você vai para a segunda epístola aos Coríntios, e você vai ler comigo do verso 3 em diante, para você entender uma coisa e outra, essa distinção de leis que Paulo faz. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, do verso 3 em diante, diz assim: vocês, ele está falando aos Coríntios, aqueles que se converteram verdadeiramente a Cristo, vocês manifestam que são carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, olha isso aqui, ministério da morte, gravado com letras em pedras, que o ministério da morte é esse que foi gravado com letras em pedras. Não foi a lei de Moisés? Não foi? Se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, olha, primeiro o ministério da morte, agora o ministério da condenação, teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Quer dizer que aquilo que teve a sua glória, que já estava desaparecendo, que ele chama de ministério da morte, ministério da condenação, gravado em tábuas de pedras. O que foi gravado em tábuas de pedras, meu querido irmão, minha querida irmã adventista? Não foram os 10 mandamentos escondidos dentro da arca? Não foram? Então, quando Paulo, em Romanos capítulo 8, nos diz categoricamente lá no verso 2, Romanos 8, verso 2, vamos ler de novo. Por que não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A que lei ele está fazendo referência aqui como sendo lei do pecado e da morte? Especificamente, era aquelas leis que foram gravadas em tábuas de pedra, não é verdade? E que foram também representadas, expressadas no livro da lei. Era a lei de Moisés como um todo, representada pelos 10 mandamentos que foram gravados em tábuas de pedra. Essa era a lei do pecado e da morte, da qual todos os crentes verdadeiros em Cristo estão livres. Veja, livres da letra, não do espírito, da letra. Você não precisa da letra mais, você não precisa observar a letra mais, mas o espírito que produziu aquilo. Então, há uma distinção, porque agora nós não estamos mais sob a tutela da lei de Moisés. A letra da lei de Moisés como um todo passou, cumpriu o seu papel, como Paulo vai dizer em Gálatas. Não estamos mais sob a tutela de um guardião, de um pedagogo, como ele disse em Gálatas. Não estamos mais debaixo da tutela dessa lei. Por quê?
Porque aquele para quem a lei apontava veio. É o que ele diz aqui, olha, em Gálatas capítulo 3. Eu não vou ler tudo, porque senão a gente não termina aqui hoje. Mas olha, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Que lei é essa? A lei de Moisés. De maneira que a lei, verso 24, se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados não pela sua guarda, mas pela fé em Jesus Cristo. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião. A letra já não tem domínio sobre nós mais. A letra da lei de Moisés não tem domínio sobre nós mais. Mas que lei de Cristo é essa a qual Paulo se referiu quando escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 9? Que lei de Cristo é essa? Paulo aqui em Gálatas, ele faz uma referência a essa lei de Cristo. Gálatas 5,14. Porque, olha isso aqui, irmãos adventistas, meus queridos irmãos. Estou dizendo isso com respeito. Gálatas 5,14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Toda a lei se cumpre em um só preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é a lei de Cristo. Essa é a lei de Cristo, a qual Paulo faz referência como estando sob seu regime, sob sua tutela. O apóstolo João, terminando o vídeo, nos disse que haveria uma forma do mundo nos reconhecer como discípulos de Cristo. São João 13:35. Ele diz aqui: nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Essa é a lei de Cristo. O próprio Cristo, em São João capítulo 15, verso 17, nos diz o seguinte: o que eu lhes ordeno, o que é que Cristo nos ordena? O que é que Cristo nos ordena? O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Em suma, Jesus faz uma síntese aqui daquilo que Ele quer, daquilo que Ele espera de nós. Que vocês amem uns aos outros. Percebeu, meu irmão adventista? A diferença entre a letra da lei de Moisés, que já passou, não estamos mais sob sua tutela, não estamos mais sob sua chancela, sob sua condenação, inclusive, não mais. Estamos agora em Cristo Jesus e sob sua lei, a lei que está impregnada, é inerente a Cristo Jesus, a própria pessoa de Jesus, que é o amor. Primeiro a Deus, depois ao próximo. Se nós já afirmamos que amamos a Deus, porque cremos em Jesus Cristo, então agora cabe-nos mostrar, provar isso para o mundo, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a lei de Cristo. Será que você entendeu? Se você entendeu, meu irmão, minha irmã adventista, se você entendeu, se você aceita isso como palavra de Deus para a sua vida, compartilhe esse vídeo com mais alguém. Faça isso. Alguém que tem questões, dúvidas acerca desse assunto tratado aqui. Mostre isso. Leve isso adiante. Eu rogo uma bênção de Deus sobre você que assistiu esse vídeo até aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém.